João 14 a 14. Em alguns momentos da nossa vida a gente fica desanimado e a gente até pode, em alguns casos, a gente já viu pessoas que até perderam a sua fé, abandonaram a fé por causa de situações em que aconteceram, geralmente alguma coisa trágica acontece e as pessoas ficam desapontadas porque a sua fé era de um jeito, mas aconteceu de outro. E principalmente no mundo como a gente vive hoje, em que tem tantas coisas acontecendo, tantas coisas ruins, e a gente pode ser tentado a perder, abandonar a nossa fé. Mas o que esse parágrafo de João aqui está nos dizendo é que não pode ser assim, que é preciso crer. Nós precisamos crer, porque além de nós precisarmos crer para nós recebermos a vida eterna, também existem alguns benefícios que nós só recebemos quando nós cremos, quando a nossa fé está firme no Senhor. Vamos ler João 14, de 1 a 14. Vou convidar os irmãos, aqueles que podem, ficar em pé, para nós lermos a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fez as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de nós lermos e de analisarmos, Senhor, aquilo que está escrito, de meditarmos, Senhor, com o nosso Espírito e o Teu Espírito nos auxiliando, para que nós possamos aprender, conhecer a Tua vontade e pôr em prática. Obrigado, Deus, pela alegria que nós temos de poder estar aqui hoje. E, Senhor, também pedimos por aqueles que não puderam estar. Ajuda aqueles, Senhor, que estão doentes, ajuda aqueles que estão passando por vários problemas, Tu possas ajudá-los. E ajuda-os também, Senhor, a estar aqui conosco.
no próximo encontro. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, obrigado. É preciso crer. Jesus e os seus discípulos, eles tinham tudo para estar desanimados, porque as coisas parece que não estavam andando muito bem. Eles tinham a esperança de que Jesus ia ser, de fato, coroado rei, que de fato ia libertar Israel da opressão do Império Romano, mas tudo estava muito tenebroso, e de fato era noite. Como terminou o parágrafo anterior, nós vimos era noite, e nós sabemos o que ia acontecer depois. Os discípulos não sabiam exatamente, mas tinham uma expectativa. E Jesus, então, sabendo disto, porque Jesus mesmo sabia tudo o que estava para acontecer em alguns minutos, em algumas horas, algumas poucas horas, ele então faz esse discurso. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. E ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Então ele pede para eles crerem, ele reforça para que eles tenham fé. Então vamos ver aqui alguns benefícios de crer no Senhor, de crer no Senhor Jesus. O primeiro deles é ter, quem crê no Senhor, ele tem um coração calmo, ele acalma o coração. Esse é o primeiro benefício. Quem crê no Senhor Jesus, ele acalma o seu coração. Aqui nos versículos 1 a 3, ele está dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Ele está tranquilizando os discípulos com isso. Ele fala: eu vou para o Pai agora, está chegando a hora, mas eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essas palavras do Senhor Jesus eram para tranquilizar o coração dos discípulos, mas eles precisavam crer, porque ele disse: olha, vocês têm que crer em mim. Não era para ficar com o coração ansioso. Um dos maiores problemas que nós temos, principalmente nesses tempos atuais, é a ansiedade. Num site que fala sobre o assunto, no site de psicologia, chamado MSD, diz lá que a ansiedade é uma sensação de nervosismo, uma preocupação, uma sensação de desconforto, que causa, que tem uma gama de transtornos psiquiátricos, né? Uma coisa que acontece no coração, mas que afeta todo o nosso corpo, e pode causar síndrome do pânico, fobias, quando isso vai se intensificando. Mas a ansiedade, diz lá no site, ela é um fator normal da vida humana. Ser ansioso, ter algum tipo de ansiedade, é normal para nós, e até benéfico, de certa forma, porque a ansiedade, ela está relacionada com alguma ameaça. Quando você recebe alguma ameaça, e você fica com medo daquilo que está para acontecer, e aquele medo, aquela ansiedade faz você agir. Então isso não é de todo ruim. O problema é que quando essa ansiedade ela começa a ocorrer em momentos indevidos, momentos que você não está sendo ameaçado, em momentos que está tudo bem, e quando essa ansiedade começa a acontecer com muita frequência e com muita intensidade, e ela demora para acabar, ela fica uma coisa praticamente constante, então aí esse transtorno ele se torna uma doença.
é um grande problema de saúde mental. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, dizendo que aproximadamente 15% dos adultos nos Estados Unidos têm esta doença, esse transtorno de ansiedade. É uma ansiedade tão intensa que atrapalha a vida da pessoa. No Brasil não foi feita uma pesquisa assim, mas deve ser mais ou menos isso, talvez até mais brasileiros, estejam com esse problema. Então a ansiedade é um grande problema e Deus sabe disso, e Ele não quer que andemos ansiosos. Vocês se lembram de Filipenses 4:6, é isso, né? Que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, Jesus está dizendo uma coisa semelhante aqui. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele sabia que o coração dos discípulos estava já talvez sentindo que alguma coisa ia acontecer, e quando acontecesse, quando Jesus fosse preso, e quando vissem Jesus sendo crucificado, morto, sepultado, com certeza o coração deles ia se turbar. Eles iam ter um tempo de muita ansiedade, e de fato isso aconteceu. Então Jesus estava se antecipando e dizendo: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quem crê em Jesus, ele não precisa e ele não deve andar ansioso. Ele tem que buscar no Senhor, na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, resolver esta ansiedade. Se você está ansioso, então o maior remédio, não digo que você não deva tomar remédio, que você não deva ir ao médico, porque também isso faz parte do nosso organismo. Às vezes precisamos realmente ir ao médico, tomar remédios, precisamos conversar com alguém sobre o assunto, mas o principal remédio é você crer que Jesus, Ele foi para o céu, nós não estamos vendo agora, mas Ele vai voltar. Ele fez a promessa, e quem fez a promessa é fiel. Ele nunca falhou nas suas promessas. Ele vai voltar, Ele foi nos preparar lugar, Ele vai nos receber para que onde Ele está, nós estejamos também. Então lembre-se disso. Quem crê em Jesus, ele acalma o coração. Bem-vindo, irmão. Quem crê em Jesus também, ele tem esse benefício, ele não erra o caminho. Ele anda pelo caminho correto, ele anda pelo caminho que deve ser andado, que deve ser trilhado. Nos versículos 4-6, tem aquele famoso versículo em que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas antes ele diz: vós conheceis o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Mas o Tomé protestou, ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Se nós nem sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos conhecer o caminho? E Jesus disse: vocês conhecem o caminho, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vocês me conhecem. O caminho é Jesus. Jesus é o caminho. Se você estiver andando com Jesus, se você crer em Jesus, você está no caminho certo. Você não está no caminho errado. Você não vai errar o caminho. Mas esta fé, ela precisa ser persistente. Você tem que crer em todo momento, até mesmo naqueles momentos mais difíceis, como nós falamos, aqueles momentos que gerariam ansiedade. Então você tem que saber que se você crê em Jesus, você está no caminho certo, você não erra o caminho. A gente gosta de ser livre, não é? Nós gostamos de liberdade. Quando nós somos
crianças, nós queremos liberdade para nós fazermos aquilo que nós queremos. Quando nós somos adolescentes, nós queremos liberdade nós queremos um pouco mais de liberdade, queremos que os pais nos deixem soltos por aí, porque nós sabemos muito bem por onde nós andamos, sabemos muito bem o que queremos, nós queremos escolher a faculdade que nós vamos fazer, quando nos tornamos maiores de idade, aí nós queremos tirar carta de motorista, porque nós queremos ter veículo próprio, porque assim nós teremos liberdade. Nós somos assim, e agora adultos também, nós queremos ser livres, mas a gente vai aprendendo que, se você é um cristão, você vai aprendendo que, na verdade, o melhor caminho não é o caminho que a gente quer, não é o caminho que a gente quer escolher livremente, mas é o caminho que o Senhor escolhe para nós. Como diz lá em Isaías 55:9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o melhor caminho é aquele caminho que o Senhor escolhe para nós, porque quando nós escolhemos, às vezes, quem sabe, raramente a gente até acerta, mas geralmente a gente escolhe errado. Mas quando o Senhor escolhe o caminho, então nós podemos ter certeza de que esse caminho é o melhor. Já em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, Deus já estava dizendo para o povo: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5:33. Mas eu achei interessante uma versão da Igreja Católica, uma versão da Bíblia da Igreja Católica, desse versículo, que diz assim: seguireis exatamente o caminho que o Senhor vosso Deus vos traçou, a fim de que vivais e sejais felizes, e vossos dias se prolonguem na terra que ides possuir. Achei bem interessante essa tradução, porque ele dá exatamente aquela ideia, que você deve seguir exatamente, não se desviar do caminho que o Senhor escolheu para você, e assim você vai ser feliz. Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Então, segue exatamente o caminho que o Senhor escolher, e aí você vai ser feliz. E Jesus advertiu em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então você quer andar pelo caminho certo? Anda com Jesus, creia em Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você está com Jesus, você está no caminho certo, você não vai errar o caminho. Mas também, quem crê em Jesus, ele tem outro benefício, que é ficar mais próximo do Pai. Quem crê em Jesus, ele fica mais próximo do Pai. Nos versículos 7 a 10, ele diz: se vocês tivessem me conhecido, é claro que ele estava dizendo, vocês tivessem me conhecido melhor, vocês conheceriam também o Pai. Desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aí o Filipe, dessa vez é o Filipe que protestou. Ele disse: Senhor, para com isso, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
mostra-nos o Pai e pronto, né? Nós queremos ver a Deus, nós queremos ver o Pai. E aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que vocês não me conhecem ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você está me chamando de mentiroso? Você está duvidando de mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus está dizendo claramente que Ele é quem revela o Pai. Se você conhece Jesus, você conhece o Pai. Você está perto do Pai, você conhece a Deus. E estar com o Pai, estar com Deus, o Criador, é tudo o que a nossa alma almeja. Como disse o Agostinho, né, o Santo Agostinho, para a Igreja Católica, o nome completo dele é Aurélio Agostinho de Hipona, né, porque ele era da cidade de Hipona, uma cidade no norte da África. Ele foi arcebispo lá naquela cidade. Ele viveu entre os séculos 4 e 5 da era cristã. Então nasceu em 350, meados do século 4, né, dos anos 300 e pouco, e faleceu nos anos 400 e pouco, no século 5. Então Agostinho escreveu muitas coisas importantes, e no seu conjunto de livros, que é chamado Confissões, ele começa o livro dizendo, logo lá no capítulo 1, ele começa dizendo, se reportando a Deus: Tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Então ele diz que nós fomos criados, todos nós seres humanos, nós fomos criados para ter o prazer de louvar a Deus. O nosso DNA, a nossa estrutura, a nossa alma, o nosso coração, ele foi criado para ter prazer em louvar a Deus. Deus nos criou para isso. Deus nos criou para si. E enquanto o nosso coração não estiver repousado em Deus, no Criador, nós não teremos sossego. E há pessoas que nascem, vivem e morrem sem este sossego, sem estar com Deus. Eles não têm sossego nesta vida e infelizmente, não terão sossego na eternidade, porque não repousam em Deus, no Criador. De fato, já o salmista Davi, ele falava nos Salmos, por exemplo, em Salmo 63, 3: Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ele diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Não precisava nem viver, bastava ter a graça de Deus. Ele também disse em Salmo 84, 10: Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então é melhor você ficar do lado de fora, mas na porta da casa de Deus, do que permanecer nas tendas da iniquidade. É assim que Davi pensava. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Davi era um pecador, talvez até mais pecador do que eu e você. Mas ele, na verdade, ele era pecador e admitia isso. Ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessava a Deus os seus pecados, e ele vivia uma vida buscando a Deus o tempo todo. Deus criou o homem para fazer companhia, para fazer companhia para ele.
ali em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, quando fala da criação, em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, quando a gente fala do homem, a gente está falando do homem e da mulher. O homem e a mulher são um só. Deus criou o homem sendo homem e mulher. O homem sem a mulher não é completo. Então Deus criou ambos, o homem e a mulher, para ter comunhão com Ele. Ele fez uma obra tão perfeita que Ele criou o homem à imagem, a sua própria imagem. Então Deus nos fez para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Estava tudo bem lá no Éden, lá no começo. Deus colocou o homem para cultivar o jardim, Ele plantou um jardim lá, o jardim do Éden. Devia ser maravilhoso esse jardim. Se a gente gosta de andar na natureza, de ver as grandes obras de Deus, de ver as ondas do mar, de ver as cachoeiras e de estar na natureza, parece que o mundo, a gente está em outro mundo, Parece que a gente não quer que termine nunca aquele momento de sossego, que é tão bom estar ali. Imagina como era no jardim do Éden, antes do pecado. Deus tendo comunhão com o homem, conversando com o homem, e era assim. Mas quando o homem tomou uma decisão errada, quando ele decidiu desobedecer a Deus, então tudo isso começou a desmoronar, e o próprio homem se afastou de Deus. Lá em Gênesis 3, 9 e 10, diz que depois que o homem pecou, depois que ele desobedeceu a Deus, Deus foi lá passear no jardim, como se ele não soubesse, estava acontecendo, naturalmente, como ele sempre fazia, para conversar com o homem, para ter comunhão. E aí ele não viu Adão e Eva. E ele perguntou, ele sabia onde eles estavam, mas ele queria ouvir da boca deles mesmos: onde estás? E aí o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem se escondeu de Deus. O homem se afastou de Deus. Ele perdeu aquela comunhão. E desde então, nós estamos buscando. É isso que, justamente isso que Agostinho está dizendo, que o homem foi criado para ter o prazer de louvar a Deus. E o nosso coração só terá sossego quando descansar nele, quando nós retornarmos a Ele. E Jesus, Ele veio justamente para isso. Ele veio para restaurar essa comunhão com o Pai. Então, por isso que Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem crê em Jesus se aproxima do Pai. Ele volta a ter aquele sossego no coração. Ainda não é completo, porque ainda nós estamos separados fisicamente de Deus, mas um dia estaremos lá, porque Ele disse: eu vou e voltarei para vos receber para mim mesmo. Mas tem ainda um quarto benefício para quem crê em Jesus, é que quem crê em Jesus, ele faz a obra de Deus. Ele tem o privilégio de participar desta maior obra do mundo, dessa grande obra que é a obra de Deus. Jesus diz nos versículos 11 a 14: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, das obras que Jesus fez. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as mesmas obras
que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha só o que Jesus está dizendo. Como assim? Como assim nós vamos fazer obras maiores? Eu estou dizendo nós, porque nós podemos nos incluir aí. Ele estava falando para os discípulos, mas nós também, quando cremos em Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus. E ele disse: olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Como assim? Maior do que ressuscitar um homem que estava morto havia 4 dias? Maior do que simplesmente com a palavra calma expulsar demônios? Simplesmente com o toque curar leprosos e fazer cegos de nascença voltarem a ver? Que obras são essas? Maiores. Ele continua dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Qual é essa maior obra? Eu creio, irmãos, que Jesus estava se referindo à obra que nós vimos acontecer através dos séculos, e já quase 2000 anos vem acontecendo, que é a obra da reconciliação. Justamente esta obra de trazer de volta, de resgatar aqueles que estavam indo para o matadouro, aqueles que estavam indo para o inferno, e trazê-los para Deus. E é esta obra, a maior obra que os discípulos fizeram, porque logo depois, quando Jesus subiu para o céu, os discípulos ficaram, os apóstolos ficaram, e aí teve aquele evento lá em Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo, e aquele discurso de Pedro. Logo no primeiro discurso já teve 3.000 conversões, 3.000 almas que se reconciliaram com Deus, que se arrependeram dos seus pecados, e os seus pecados foram cancelados, como ele mesmo diz. E no segundo discurso aumentou para 5.000. Eu não sei se o texto está dizendo que foram mais 5.000 pessoas, ou se o número de discípulos aumentou para 5.000. E isso foi se multiplicando. Depois teve uma grande perseguição, e eles foram se dispersando, e depois onde eles iam falando da sua fé, e foram crescendo. E hoje, irmãos, nós somos milhões hoje vivos, mas através dos séculos, quantos milhões, talvez bilhões de pessoas se converteram? E isso é pouco, porque na verdade, se fôssemos contar todas as pessoas que viveram de lá para cá, foram muito mais, né? Hoje mesmo no mundo vivem quase 8 bilhões de pessoas, mas desses 8 bilhões, apenas 1/6 talvez se declaram cristãos. E desses que se declaram cristãos, quantos serão cristãos de verdade? Porque, como Jesus ensinava, há muito joio no meio do trigo. Mas esta é uma grande obra. Quando Jesus disse que nós faríamos a sua obra, eu acho que ele estava se referindo a esta obra de nós sermos ministros dele, de nós sermos embaixadores, como diz lá em 2 Coríntios 5, 17 a 20. Eu coloquei o 17 também porque a gente gosta daquela musiquinha, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Mas o versículo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E no versículo 18 ele continua dizendo, o Paulo está dizendo: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação. Então nós somos ministros de Deus, nós somos ministros da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo estava se referindo a ele mesmo e aos demais apóstolos, mas nós podemos também nos apropriar disso, nós também podemos fazer a mesma obra, porque Jesus disse para nós irmos por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem nos ensinado. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E no versículo 20 de 2 Coríntios 5, ele diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí eu lembro daquele cântico que nós cantamos, né? Que o pai do pastor Alden gostava muito. O pai do pastor Alden é esse que está aí na foto, é o Joseph Harmon. É ele, Joseph Barrows. Ele está ali com a sua esposa. Não sei se é a mãe do pastor Alden, talvez seja a segunda esposa, porque a mãe do pastor Alden morreu muito jovem, de câncer. Escreveu uma carta para ele. E o pai do pastor Alden, o Joseph Barrows, ele era missionário na Índia. Então ele gostava muito desse hino e passou isso para o pastor Alden, e o pastor Alden passou para nós, que é aquele que nós cantamos, como é que é? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Jesus está no céu, Ele não está mais aqui na terra, Ele foi para o Pai, e Ele confiou a nós esta grande obra. Então, nós nos multiplicamos, o Espírito Santo encheu o nosso coração e nos transformou em ministros da reconciliação. Esta é a grande obra que nós temos que fazer. Nós temos que ensinar, nós temos que fazer discípulos, nós temos que falar da nossa fé, nós temos que ensinar todos a guardarem tudo que Jesus nos tem ensinado. Você crê em Jesus? É preciso crer para receber, em primeiro lugar, a vida eterna. Porque se nós não cremos em Jesus, é impossível nós termos a vida eterna. E crendo em Jesus, nós teremos ainda outros benefícios, como esses aqui: um coração tranquilo e confiante. Nós não precisamos temer a Terceira Guerra Mundial. Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer as doenças. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos para onde Ele foi. E sabemos que nós vamos estar junto com Ele, no mesmo lugar onde Ele está. Nós temos a direção certa em nosso caminho. Nós
não vamos errar o caminho se nós estivermos com Jesus. Nós temos já e teremos ainda mais a proximidade com o Pai. E nós temos o privilégio de fazer parte desta grande obra, a maior obra de todo mundo, que é o ministério da reconciliação. Então, que nós possamos crer, e crer constantemente, o tempo todo. Assim como nós costumamos dizer, muitos de nós dizemos isso, né? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Nós possamos dizer também, nós somos crentes o tempo todo, e o tempo todo nós somos crentes. Amém? Deus os abençoe.